Fala galera do YouTube, na aula de hoje a gente vai falar sobre a fórmula Soma 6 do Excel. Eu trouxe 4 exemplos, 3 estão aqui na parte 1 e tem mais um exemplo aqui na parte 2 para a gente praticar e ver como que essa fórmula pode ser útil para o dia a dia de mercado. Lembrando que todo dia tem vídeo novo no canal, então se inscreve e aperta no sino para ser notificado. Deixa o seu like se você já está acostumado com os nossos vídeos e sabe que esse aqui vai ser mais um conteúdo legal. E depois comenta aqui para mim o que você está achando do conteúdo da aula de hoje. Pode ser mais para frente, beleza? Lembrando que esse arquivo que eu vou utilizar durante a aula está disponível para download aqui embaixo. Então você pode praticar, como eu sempre digo, Excel sem prática não é nada. Então assiste a aula, aprende, entende o direcionamento, mas é importante demais que você pegue esse arquivo para praticar. Agora, sem mais blá blá blá, bora para o conteúdo. Eu tenho então aqui, a primeira coisa que eu quero fazer é calcular as vendas totais do Pedro. Quem é Pedro? Olha para essa tabela que está aqui. Na coluna A, eu tenho o nome de vários vendedores. Que vendedores são esses? João, Luísa, Fernanda e Pedro. É como se fosse um registro de vendas de uma loja. E quando que foi feito esse registro? Repare que começa no dia 1º de janeiro de 2020, e aí se eu apertar Ctrl seta para baixo, eu vou até a última linha dessa lista e vejo que vai até o final de junho de 2020. Então, é um registro de vendas do mês de janeiro a junho de 2020. E na coluna C de casa, eu tenho aqui qual foi o valor da venda. Então, João, no dia 1º de janeiro de 2020, fez uma venda de R$ 1.825. Luísa, no dia 2, uma venda de R$ 3.024. Cada linha representa uma venda diferente. Repara que algumas vendas podem ser feitas no mesmo dia, outras não, isso não é um problema. E aí o que eu quero, na primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular qual foi o total vendido por Pedro. Então é como se eu pegasse, ó, vamos procurar aqui a primeira venda de Pedro. A primeira venda de Pedro está aqui na linha 7. A primeira venda de Pedro foi R$ 4.489. Então eu armazeno esse valor. Vamos para a próxima venda de Pedro, está na linha 10. 3.370. Próxima venda de Pedro está na linha 14, 1.683. Então, é como se eu fosse indo linha por linha, analisando cadê o Pedro e somasse o valor de venda dele. E aí, no final, ia somar todos esses valores e encontrar o valor total de Pedro. Vamos fazer isso junto. Antes disso, deixa eu só pintar esses caras que eu pintei aqui de branco de novo. Bora lá. Para fazer isso, eu vou usar uma fórmula e a fórmula é soma 6. Então, aqui na célula G2, eu vou escrever sinal de igual, soma 6 e apertar o Tab para entrar na fórmula. Tab, entrei na fórmula, em cima do seu Caps Lock. Tá lá, a primeira coisa que ele pede é o intervalo soma. O que é esse intervalo soma? Sempre que você estiver fazendo a fórmula soma 6, você vai encontrar várias vezes a palavra intervalo. E aí vai ser ou intervalo soma ou intervalo critério. Fica logo acostumado com esse nome. Sempre que você olhar para intervalo, costuma ser uma coluna inteira. E eu disse costuma porque na maioria das vezes a gente pode acabar selecionando uma lista e eu vou falar sobre isso mais para frente do vídeo. Então, nesse caso, o intervalo soma vai ser a coluna C de casa. Por isso eu cliquei aqui em cima da letra C. Por quê? Porque é na coluna C que eu tenho valores que serão somados. Que valores vão ser esses que eu vou somar? Os valores das vendas só de Pedro. Então, por enquanto, eu só estou somando as vendas de Pedro e o intervalo de soma é a coluna C, onde eu tenho esses valores todos. Ponto e vírgula para ir para o próximo argumento, para a próxima informação dessa fórmula. As informações que estão dentro de uma fórmula, a gente chama no Excel de argumentos. Então, esse foi o primeiro argumento, ponto e vírgula, agora eu vou para o segundo argumento. Repara que ele fica até em negrito aqui em cima, tá vendo? É o intervalo critério 1. Intervalo, como eu disse, costuma ser uma coluna, então mais uma vez eu vou selecionar uma coluna. E qual das colunas que eu vou selecionar? A, B ou C? Dessa vez vai ser a coluna A. Por que a coluna A? Porque eu já falei que na coluna C ele vai somar alguns valores. Só que ele não vai somar todos os valores, ele só vai somar as vendas de Pedro. Por enquanto, eu já disse aonde que ele vai somar e agora eu acabei de falar para ele aonde que ele tem que procurar por Pedro. Então, o intervalo de critério sempre vai ser uma coluna onde ele vai procurar por alguma condição. Eu só quero somar quem é venda de Pedro. Então, o intervalo de critério vai ser a coluna onde eu vou procurar por Pedro. Quando eu apertar ponto e vírgula agora, eu vou para o critério 1. E o critério 1 vai ser Pedro. Então, eu vou colocar entre aspas Pedro. Repare que eu escrevi exatamente
como está escrito aqui, Pedro, com P maiúsculo, Pedro. E aí, quando eu fechar parênteses, o que eu disse para essa fórmula? Seguinte, você vai procurar por Pedro, que é o critério 1, na coluna A. Quando você encontrar, por exemplo, aqui, você vai encontrar na A7. Eu quero que você some o valor que está aqui, ó, na C7, 4.489. Somar com o quê? Com o próximo Pedro, que está aqui, ó, Pedro, 3.370. Então, ele vai somar 4.489 com mais 3.370. E vai continuar fazendo esse trabalho. Vai procurar pelo Pedro e vai achar o Pedro aqui na 14. Mais 1.683. Vai encontrar o Pedro de novo aqui, ó. Mais 4.771. Vai encontrar o Pedro de novo aqui. Mais 1.177. E vai fazer isso até o final. Repara que eu tenho várias linhas. São mais de 80 linhas, 82 linhas. Mas se fossem 300.000 linhas, ou 500.000 linhas, ou 1 milhão de linhas com informações, ia funcionar igualmente. Então, essa é a fórmula. A gente vai praticar ela várias vezes com umas outras pegadas durante essa aula. Por enquanto, eu só quero que você olhe, entenda. Vamos dar um Enter. Encontrei aqui 49.921. Para deixar um pouquinho melhor, o que eu posso fazer é o seguinte. Repara que esse número que está na célula G2 é um número que está sem formatação. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, na célula C8, que é uma célula que está formatada com RS de moeda, tem esse ponto, que é o separador de milhar. Clico em qualquer uma dessas células formatadas, venho aqui na ferramenta pincel de formatação, olha lá, o pincel de formatação, tá vendo? Clico nesse pincel e agora solto onde eu quero que fique bonitinho, 49.921. Quer provar, quer ver que está certo mesmo? Faz o seguinte, ó, seleciona o título, vem aqui em dados. Clicou em dados, vem em filtro. Agora você procura aqui no filtro do vendedor por Pedro. Vou tirar todo mundo, no selecionar tudo e vou colocar só Pedro. Quando eu der OK, ele vai me mostrar só as vendas do Pedro. Essas são as vendas do Pedro. E o legal, se eu pegar o meu mouse e passar o mouse aqui de C7 até C79, ou seja, as vendas do Pedro, eu consigo ver aqui embaixo os valores de média, contagem, mínimo, máximo e soma. E a soma é 49.921. Aqui onde eu estou com o mouse agora, 49.921 é a soma dos valores de venda de Pedro. Se eu limpar, aqui ó, limpar, eu consigo ver que eu achei esse valor, 49.921. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero encontrar as vendas de Luísa, mais uma vendedora que está aqui. Só que dessa vez eu quero olhar só para as vendas de Luísa em fevereiro. Então, eu não quero analisar as vendas de Luísa em janeiro, eu não quero analisar as vendas de Luísa em março, só em fevereiro. Olhando para a nossa tabela, eu teria que fazer o seguinte, ó. Aqui, na coluna B, repara que eu tenho as datas. Então, de B2 até B14 são as datas de venda de janeiro. As vendas de fevereiro, elas vão aqui, ó, de B15 até B28. Então, eu teria que olhar nesse intervalo que está aqui, de 15 até 28, Luísa está aqui, aparece no 16, aparece no 19, aparece no 21, aparece no 24, no 26, e aí teria que somar os valores de venda dela. Só que, mais uma vez, se eu fosse fazer manualmente, ia dar um trabalho insano. Vamos usar a fórmula para resolver esse problema para a gente. Dessa vez, tem um detalhezinho que eu tenho que fazer antes de criar a fórmula soma 6, que é criar uma coluna adicional, uma coluna que eu chamo de coluna auxiliar. Como que eu faço essa coluna auxiliar? Clico na coluna C de casa e aperto Ctrl Shift mais. Ctrl Shift mais, ele vai criar uma coluna nova à esquerda. E aí eu vou chamar essa coluna auxiliar de mês. Chamei aqui de mês. Qual é o meu objetivo com essa coluna auxiliar? Conseguir colocar registrado em várias células do Excel qual é o mês respectivo daquela data. Por exemplo, dia 1º de janeiro de 2020. Qual é o mês dessa data? Eu poderia escrever ou janeiro ou colocar o mês 1. Beleza? A mesma coisa para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Um detalhe importante é a formatação que eu estou colocando aqui dentro. Então, se eu colocar, por exemplo, na célula C2, que é essa célula que eu estou aqui, ó, o número 1, repara o que vai acontecer. Vou colocar o 1 e dar Enter. Aparece aqui, ó, 1º de janeiro de 1900. Mas por que aparece 1º de janeiro de 1900 se eu coloquei o número 1? Porque é o seguinte, no Excel,
Por trás de todo número tem uma data. E por trás de toda data tem um número. Então, sem ficar ligado nisso, quando você colocar um número e aparecer uma data, tranquilo, fica calmo, vem aqui em página inicial, e aí você muda aqui na parte de número, para você conseguir ver em formato de número. Ó, número está aqui 1,00. Vou até tirar esse vírgula 00, porque eu não quero ele. Então, é só apertar aqui em diminuir casas decimais. 1, 2, 1. Tá lá. E aí, agora, eu vou pegar isso aqui e colocar para baixo. Esse cara aqui é o 1 de novo, né? Então, 1. E aí, repara que, como eu só formatei nesse aqui, eu tenho que aproveitar essa formatação que eu fiz para todo mundo que está embaixo. Como que eu faço isso? Seguinte, clica aqui na célula C2, C2 que eu acabei de formatar junto com vocês. Mais uma vez, lembra daquela ferramenta do pincel de formatação? Venho no pincel e agora venho aqui, ó, selecionando todo mundo até lá embaixo. Pronto, tá feito. Agora, se eu colocar um número aqui dentro dessa lista que eu coloquei o pincel, vai aparecer efetivamente o número e não uma data. Mas vamos para o que eu quero. O que eu quero, então, é colocar um número do lado de cada uma dessas datas. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, 1. Aí aqui, ó, começa fevereiro. Então, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Só que é claro que eu não vou fazer isso manualmente. Só te mostrei qual é a ideia do negócio. O que eu posso fazer é usar uma fórmula do Excel chamada mês igual mês, que é muito simples. Igual mês. Repara que tem um circunflexo no E. Clico aqui na data e aí dou Enter. Repara que ele vai olhar para essa data e vai extrair o mês dessa data. Tá lá, 1. E o legal é que agora, como eu criei essa fórmula mês, eu posso aproveitar ela para todo mundo que está embaixo. Então, é só dar um duplo clique aqui, ó. Repara, boto o mouse aqui na quina inferior à direita da célula, que eu acabei de criar a fórmula mês, e dou um duplo clique com o botão esquerdo. 1, 2. O que ele vai fazer? Vai trazer essa lógica para todo mundo que está lá embaixo. Então, ele vai colocar aqui, ó, 5 para quem é do mês 5, vai colocar 6 para quem é do mês 6, 4 para quem é do mês 4, 3 para quem é do mês 3, 2 para quem é do mês 2 e 1 para quem é do mês 1. Sempre que você for trabalhar com datas no Excel, você tem que ter essa preocupação de criar essa coluna auxiliar para depois fazer a fórmula de análise, nesse caso aqui a fórmula soma 6. Então, no primeiro exemplo, eu calculei o total das vendas de Pedro. Agora eu vou calcular o total das vendas de Luísa em fevereiro. Então, eu quero olhar só para quem está como Luísa na coluna A e só para quem está como mês 2 na coluna C de casa. Como que eu faço isso? Igual soma 6. Abro parênteses. Primeira coisa que ele me pede de novo, tá lá, ó, intervalo soma. O intervalo soma sempre é a coluna onde eu vou somar os valores. Então, se eu quero somar vários valores, qual é a coluna dessas aqui onde eu tenho valores? Olha bem para ali, ó, A, B, C ou D. A coluna onde eu tenho os valores, pelo que eu estou vendo, é a coluna D. Então, eu vou clicar aqui na coluna D de dado. Ponto e vírgula. Agora, começa a ficar legal. Repare que eu tenho aqui, ó, intervalo critério 1, critério 1. Intervalo critério 2, critério 2. O que eu vou fazer? O seguinte, ó. Intervalo critério 1. Eu vou selecionar a coluna onde eu tenho todos os vendedores. Por quê? Primeiro, eu vou procurar na coluna A pelo nome de Luísa. Depois, eu vou procurar na coluna C de casa pelo número 2. E quando eu faço isso dentro da fórmula 6, ele entende que ele só vai somar no intervalo de soma quem está respeitando tanto o critério 1 quanto o critério 2. Então, ele só vai somar da coluna D quem tiver na mesma linha, Luísa e 2. Então, o intervalo de critério 1 é a coluna onde eu tenho os vendedores. Ponto e vírgula. Quem vai ser o critério 1? Eu escrevo entre aspas, Luísa. Fecho aspas, ponto e vírgula. Agora, quem é o intervalo de critério 2? Vou selecionar a coluna C de casa, ponto e vírgula. O que eu quero encontrar aqui na coluna C? O número 2. Como o número não é um texto, eu posso colocar diretamente o 2 que está aqui. O que o Excel vai fazer quando eu dou essa ordem para ele que está aqui, onde eu estou com o mouse? Olhar para a coluna D e só vai somar da coluna D quem tiver Luísa na coluna A e o número 2 na coluna C de casa. Por exemplo, ó, a linha 16. A linha 16 tem Luísa e tem 2. Então, ele vai somar 1.466. A linha 19 tem Luísa e tem 2. Então, vai somar 3.835. Aí você pode falar, João, mas e a linha 41? A linha 41, essa aqui, ó, tem Luísa, mas não tem 2. Então, ele não vai somar
esse valor que aqui está. Esses critérios que eu vou colocando na fórmula soma 6, e repara que poderiam ser vários critérios, mais de 30 critérios, eles vão sendo acumulativos. E no final ele só soma quando obedece a todos os critérios. Fecho o parênteses no Enter e encontro o valor aqui, ó, 15.405. Se eu quiser deixar formatado, lembra, clico na célula H2, pincel de formatação, joguei para cá, 15.405. Quer tirar a prova real disso? Tudo bem, vamos lá. A gente chega aqui em vendedor e escolhe só Luísa, dá OK. Chega aqui no mês, escolhe só o mês 2, dá OK. Soma esses valores e está aqui, 15.405. Repara que se eu passar o mouse em cima, ele já me mostra o valor aqui, 15.405. Vou limpar e agora a gente vai para o terceiro desafio, que é vendas totais de Fernanda, só que agora eu quero em janeiro e eu quero também em junho. Então são 2 meses, eu quero ver a Fernanda, qual foi o desempenho dela no mês 1 e no mês 6. Só tem uma coisa, é o seguinte, a gente já tem uns 15 minutos de vídeo, eu queria saber, tá gostando do conteúdo, tá curtindo o vídeo? Deixa o seu comentário aqui embaixo me falando o que você achou do vídeo até agora e deixa o seu like também. Às vezes eu fico meio chateado, porque o número de comentários é muito menor do que o número de visualizações. E eu não sei se a minha didática está sendo legal, se as aulas estão sendo bem preparadas, se eu estou conseguindo atingir meu objetivo, que é fazer você aprender Excel. Então, por favor, me dá essa motivação, me dá essa inspiração, me dá esse gás. Deixa um comentário maneiro, que bonitão para mim, falando o que você está achando da aula até agora, se está sendo legal, se está aprendendo. Espero você lá embaixo nos comentários, faz logo para não esquecer. E vamos, por exemplo, no número 3. Vendas de Fernanda em janeiro e junho. Vou usar a fórmula soma 6, porque esse é o tema da aula. Abro parênteses, intervalo da soma, coluna D de dado. Ponto e vírgula, quem é o intervalo do critério 1? Bom, primeiro eu vou fazer a análise para janeiro, depois a gente pensa em junho. Então, se eu for pegar Fernanda em janeiro, né, o intervalo do critério 1 é a coluna A, porque primeiro eu vou investigar na coluna A pelo nome Fernanda. Ponto e vírgula, coloco entre aspas, Fernanda. Uma informação importante. João, eu posso colocar o intervalo do critério 1, a coluna C, e o critério 1 de janeiro. E depois colocar como intervalo de critério 2 a coluna A. E como critério 2, aí sim o Fernanda? Pode. A ordem tanto faz. Por uma questão de organização, eu sempre vou pegando da esquerda para a direita. Como essa tabela tem aqui vendedores na coluna A, eu sempre vou colocar como intervalo de critério 1 a coluna A, para eu entender melhor e para as outras pessoas que forem analisar a fórmula entenderem melhor também. Ponto e vírgula, quem é o intervalo de critério 2? Como eu estou olhando para janeiro, no primeiro momento, coluna C, ponto e vírgula, quem é o critério 2? O número 1 de janeiro. Então, ele vai procurar na coluna A e vai procurar por Fernanda, vai olhar para a coluna C e vai procurar pelo número 1. Quando tiver os dois, ele vem no intervalo de soma e vai somando. Dei o Enter, apareceu aqui, ó, 13.054. Pincel de formatação que fica em página inicial para deixar arrumadinho. 13.054. João, mas você falou que queria colocar as vendas de janeiro e também as vendas de junho. Como que eu faço nesse tipo de caso? Simples. Você vem aqui dentro da fórmula e para entrar na fórmula, você pode apertar aqui em cima, ó, F2 do seu teclado. Entra na fórmula, coloca o sinal de mais, e agora eu vou copiar essa fórmula com Ctrl C, Ctrl V, colei. E aí eu vou mudar de 2 para 6. Então, a primeira parte da fórmula, aqui ó, onde eu selecionei, ele está pegando a soma de quem é Fernanda em janeiro e a segunda parte da fórmula, a soma de quem é Fernanda em junho. Quando eu der Enter, vai aparecer a soma dos dois, 20.628. E se você quiser tirar a prova real, você vem aqui em Vendedor, escolhe Fernanda e dá um OK. Agora você vem aqui em Meses, deixa só o mês 1 e o mês 6 selecionados, dá um OK, você vai ver as vendas totais e vai encontrar que a soma é 20.628. Você pode vir aqui em Dados e limpar. Quando você está começando com essas fórmulas e também quando você estiver fazendo um teste de Excel, uma prova de Excel num processo seletivo, eu até recomendo que você use a opção de filtragem para conseguir conferir se a fórmula que você fez está certa ou não. Então, a gente conseguiu fazer o 1, o 2 e o 3, e agora a gente vai para o nosso desafio, para a parte que eu acho que é a mais legal da aula, que é a parte 2, beleza? Então, ó, na parte 2, eu tenho uma outra base de dados, lembrando que essa planilha está à sua disposição para download aqui embaixo,
E aí eu tenho as colunas A, B, C e D. Eu mudei um pouquinho essa base, mas deixei muita coisa parecida. Por exemplo, os vendedores são os mesmos. João, Luísa, Fernanda e Pedro. Na coluna B, eu tenho as mesmas datas, de 1º de janeiro de 2020 até 29 de junho de 2020. Então, é o primeiro semestre de 20 novamente. O que eu tenho de novidade é a coluna C, que é para quem foi feita cada venda. Então, por exemplo, na linha 2, João, no dia 1º de janeiro de 2020, fez uma venda para Casas Recife. É uma loja, uma empresa, Casas Recife, e vendeu 1.825. Já Luísa vendeu para Arnaldo Eletro. Já João vendeu para Lojas Inglesas. Já Luísa, aqui nessa outra data, vendeu para Amazônia. Então, são nomes parecidos com lojas reais, mas eu fiz questão de mudar para não ser processado por ninguém, beleza? Então, aqui eu tenho o cruzamento que eu quero fazer de vendas por vendedor. Então, eu quero ver assim, ó, quanto que ao todo o vendedor João vendeu para Arnaldo Eletro? Quanto que ao todo o vendedor Pedro vendeu para Amazônia? Quanto que ao todo a vendedora Luísa vendeu para Lojas Inglesas? É exatamente isso que eu vou fazer agora com você. Então, aqui no relatório parte 2, que está em branco, eu vou construir do zero essa análise contigo. Como que a gente faz isso? Seguinte, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui ó, o nome dos vendedores. Os nomes dos vendedores são João, Luísa, Fernanda e Pedro. Então, eu vou pegar João, Luísa e Fernando, né? Fernanda, vou copiar, Ctrl C, vir aqui nessa aba e dar um Ctrl V de colar, e vou colocar o Pedro aqui, e vou colocar aqui em cima o nome das lojas. Então, vou pegar Casas Recife, Arnaldo Eletro, Ctrl C, Ctrl V, depois eu desloco para cá, e vou pegar o nome das outras lojas, que são Amazônia e Lojas Inglesas. Ah, João, não tem uma forma mais rápida de fazer isso? Tem sim. Você poderia, por exemplo, colar transposto, você poderia remover duplicatas, mas aqui o objetivo da aula não é esse. Você pode ver outras aulas no canal para agilizar esse processo que eu estou te mostrando agora. Mas o que eu quis aqui é só colocar o nome das 4 lojas e o nome dos 4 vendedores. O que eu quero é um cruzamento de vendas entre eles. Vou dar um pouco mais de zoom para você ver de pertinho o que eu estou fazendo. Então, eu tenho Casas Recife, Arnaldo Eletro, Amazônia, Lojas Inglesas. João, Luísa, Fernando e Pedro. O que eu quero é preencher essas células que estão aqui, fazendo um cruzamento de vendas. Então, como é que é esse cruzamento de vendas? Quanto que João vendeu para Casas Recife? Quanto que Luísa vendeu para Casas Recife? Quanto que Fernanda vendeu para Casas Recife? Quanto que Pedro vendeu para Casas Recife? E fazer isso aqui valer para todos os outros. Então, vamos lá. Vamos começar pela célula C2. Vou pintar ela até de azul, porque a gente está fazendo agora a célula C2. Eu quero analisar o que está nessa planilha, nessa aba aqui, base parte 2, e quero fazer essa análise em outro lugar. Eu quero fazer essa análise aqui no relatório parte 2. Igual soma 6. Abro parênteses. Vamos lá, intervalo de soma, se você está acompanhando o vídeo até agora, você já sabe. Intervalo de soma vai ser a coluna onde eu tenho os valores que eu quero somar. Coluna D de dado. Ponto e vírgula. Intervalo do critério 1. Intervalo do critério 1 vai ser uma coluna onde eu tenho os valores que eu quero investigar. Então, aqui, ó, coluna A, por uma questão de organização, lembra? Eu sempre faço da esquerda para a direita. Coluna A. Ponto e vírgula. Então, já falei que eu quero somar quem está na coluna D, já falei que o intervalo de critério 1 está aqui na coluna A, mas quem é o meu critério 1? Lembra que eu estou começando a fazer análise pelo João? Então, eu poderia ou colocar aqui no critério 1, entre aspas, João, ou eu poderia selecionar uma célula onde tem escrito João, que é a célula B2. Dá no mesmo. Se você selecionar a célula, não precisa colocar entre aspas, porque ele vai pegar o valor da célula. João, ponto e vírgula. Agora, intervalo do critério 2. Intervalo do critério 2 vai ser mais uma coluna. Essa coluna está onde? Está aqui ou está lá na outra aba? Na outra aba. Então, eu vou na outra aba e seleciono a coluna C de casa. Coluna C onde eu tenho os clientes. Porque eu quero fazer uma análise de vendedor por cliente. Ponto e vírgula. E o critério 2 vai ser Casas Recife. E mais uma vez, eu poderia colocar aqui, escrito entre aspas, Casas Recife, mas como eu já tenho Casas Recife escrito aqui, eu vou apagar o que eu escrevi entre aspas e vou selecionar Casas Recife. Sugestão, sempre olha aqui para cima, onde eu estou com o mouse agora, que é a sua barra de fórmulas,
e vai acompanhando e vendo se o que você escreveu faz sentido. Dá para olhar o que você está escrevendo aqui em cima e dá para olhar aqui embaixo. Uma observação importante, olha como é que o Excel dispõe os dados. Base parte 2 com uma apóstrofe simples, exclamação. Isso aqui é uma forma do Excel dizer que ele está pegando a coluna D de dado lá da aba, lá da planilha, base parte 2. Base parte 2. Tudo bem? Então não se assusta, é normal. Fecha o parênteses do Enter. Tá lá. 17.758, 17.758. E aí agora eu vou colocar aqui no formato de moeda, vou tirar as casas decimais e vou colocar no centro. Agora eu quero fazer esse valor, que são as vendas feitas por João para a Casa de Recife, valer para todo mundo, para não ter que fazer a fórmula várias vezes. Então, só vamos conferir antes. Se eu chegar aqui e usar a ferramenta de filtro para procurar por João e agora procurar por Casas Recife, repara que vai aparecer aqui as vendas de João para Casas de Recife. E o somatório, 17.758. Soma. Selecionei as informações, está aqui. Soma. Vou limpar. Repara que é o mesmo valor que a gente encontra, 17.758. O que eu quero fazer agora? Pegar essa fórmula que está aqui e colocá-la para todo mundo que está embaixo e todo mundo que está para a direita. Tudo bem? Então, eu vou ter que usar um conceito que eu chamo de trancamento de fórmula. Trancamento de fórmula. Eu gravei um vídeo explicando tudo sobre trancamento de fórmula, dando outros exemplos. E eu sugiro que você assista esse vídeo para conseguir entender melhor essa parte do trancamento. Então, eu explico mais detalhadamente sobre trancamento nesse outro vídeo. Aonde está esse outro vídeo? Vai aparecer no final aqui uma sugestão para você assistir. Eu vou fazer aqui de forma mais ágil, de forma mais rápida, para depois você conseguir voltar e entender o que eu fiz. Então, repara, coluna D de dado é a coluna D de dado da base parte 2. Eu quero que ela fique parada, porque quando eu puxar a fórmula para a direita, se eu não mandar ela ficar parada, o que é D vai virar E. O que é E vai virar F. O que é F vai virar G. E repara que para todo mundo que está aqui nessa seleção, a coluna D tem que ser a mesma. O intervalo de soma para todas as lojas é o mesmo. Então, eu vou clicar aqui em intervalo de soma e vou apertar F4. F4, repare que ele coloca um S cifrão e um S cifrão. É um atalho para trancamento. Vou fazer agora a mesma coisa para o intervalo critério 1. Vou trancar a coluna A. Coluna A. A, dois pontos A, coluna A, vou trancar. Então, cliquei aqui em intervalo critério 1, F4. Vou fazer a mesma coisa para o intervalo critério 2, coluna C, F4. Então, o que eu fiz até agora foi trancar, foi falar, fica paradinho para intervalo de soma, intervalo de critério 1, intervalo de critério 2. O que está faltando? Está faltando o critério 1 e está faltando o critério 2. Por enquanto, eu vou dar um Enter, só para você entender o que eu fiz. O seguinte, ó, eu só falei para o Excel, para a minha fórmula, ó, as colunas D, A e C, ou então olhando da esquerda para a direita, A, C e D, são as mesmas colunas para todo mundo que está nessa lista aqui dentro. O detalhe está aqui em B2 e em C1. B2 e C1, e eu vou precisar de mais uns 5 minutinhos para explicar detalhadamente como que funciona o trancamento para B2 e C1. Então, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando eu pegar B2, que é esse cara que está aqui, ó, B2, e puxar ele para a direita, olha para o mouse, para a direita, o que vai acontecer com ele? Ele também vai cair para a direita. É um deslocamento normal. Ó, se eu puxar uma casinha para a direita, repara que o que era B2 virou C2. Então, esse cara aqui está pegando João. Esse daqui, ao invés de pegar João, está pegando quem está à direita dele. Então, um cuidado importante que eu tenho que ter é o seguinte. Quando eu pegar essa fórmula e aproveitar para todo mundo que está à direita e para todo mundo que está embaixo, as informações de critério têm que ser trancadas com muito cuidado, que é o que a gente chama de trancamento parcial, que eu falei, que eu explico melhor num vídeo que vai ficar no final desse aqui. O que você tem que entender? B2. B2 é coluna B, linha 2. Coluna B, linha 2. Eu, quando pegar essa fórmula e puxar ela para a direita e puxar ela para baixo, quero que João vá para baixo
João vire Luísa, João vire Fernanda, João vire Pedro. Então, eu quero que ele mude de linha, vá da linha 2 para a linha 3, da linha 3 para a linha 4, da linha 4 para a linha 5, mas não quero que ele mude de coluna. Eu quero que quando eu puxar esse cara para a direita, ele continue preso em João. Porque quando eu chegar aqui na célula F2, eu quero continuar analisando João. Tudo bem? Então, o que acontece é, B2, eu vou querer trancar, eu vou querer deixar estático apenas a coluna. A linha pode e deve mudar. Então, se eu estou olhando para B2, o que eu tenho que fazer é colocar um S cifrão apenas antes de quem eu quero trancar. Se eu quero trancar a coluna, eu vou chegar aqui antes do B e colocar um S cifrão. Ó, S cifrão antes do B. Eu poderia apertar o S cifrão, né? Shift S cifrão, ou então eu poderia apertar F4 mais uma vez, e mais uma vez, até ele colocar o S cifrão só antes do B. E a mesma coisa vale aqui para o C. O C1 é esse cara que está aqui, Casa de Recife. Eu quero que ele mude de coluna, de C vire D, de D vire E, de E vire F. Então, ele pode mudar de coluna, mas ele não pode, nem deve mudar de linha. Quando eu estiver aqui embaixo, por exemplo, na célula C5, eu quero continuar analisando Casa de Recife. Então, o que acontece é C1, coluna C, linha 1. Eu quero que ele mude de coluna, mas eu não quero que ele mude de linha. Então, eu vou fazer o trancamento apenas da linha. Colocar o S cifrão apenas antes do 1. Então, no critério 1, eu tranquei só a coluna. No critério 2, eu tranquei só a linha. Ah, João, tá meio confuso isso para mim. Realmente é meio confuso mesmo no começo e você precisa praticar. Então, pega essa planilha e tenta praticar, volta o vídeo, assiste de novo e, principalmente, assiste o vídeo que eu vou deixar no final desse aqui, onde eu dou um outro exemplo sobre esse trancamento parcial. Agora é só pegar e puxar para baixo, pegar e puxar para a direita. Repara que como eu fiz todos os trancamentos certinhos, eu encontro todos os valores certinhos também. Quer pegar um aleatório para conferir? Vamos fazer isso. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, o valor de Amazônia para Fernanda, 20.388. Então, eu chego aqui, vamos filtrar agora Fernanda, vamos filtrar agora Amazônia. Se eu selecionar, vai aparecer aqui 20.388 e eu consegui fazer o meu resumo gerencial usando a fórmula soma 6 com os trancamentos parciais. O que é um trancamento parcial? Aqui eu tranquei só o B, ou seja, tranquei só a coluna. Aqui eu tranquei só a linha. O S cifrão está só antes do número 1. Tira uma foto se você quiser e tenta fazer agora aí do seu computador para conseguir assimilar melhor o conhecimento. Eu espero de verdade que essa aula tenha sido proveitosa para você. Se você chegou até esse momento do vídeo, no finalzinho, pô, deixa um like pra gente, deixa um comentário. Eu quero saber, e aí, tá curtindo o canal, gostou da aula? Se já deixou um, deixa dois, se já deixou dois, deixa três, se já deixou três, deixa quatro. Pode mandar beijo, até patia nos comentários, não tem problema, mas deixa um comentário. E espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, preparei com muito carinho. Essa planilha está à sua disposição, lembra que é um vídeo, você pode voltar, você pode mudar a velocidade do vídeo, se inscreve no canal e aperta no sino para ser notificado. Um grande abraço. Pega aqui em cima ó, a aulinha que eu vou deixar para você assistir, aquela de trancamento, e importante, vou deixar também de presente para quem ficou até o final, um mini curso completo sobre dashboards no Excel, que é um mini curso completo de dashboards no Excel, de graça, agora, no seu e-mail, com a apostila completa, são 10 aulas, tudo completinho, então procura aqui embaixo na descrição ou aqui perto de mim. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!